Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. E hoje nós contamos com a nossa co-host, Daniela Slobotkov. Tudo bem, Daniela? E aí, Gu? E aí, ferrenhos? Tudo certinho por aqui. E hoje nós também contamos com a presença ilustre de Alexandre Nogueira. Ele que é graduado em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Uberlândia, é pós-graduando em Ciências Humanas, Sociologia, História e Filosofia pela PUC, palestrante e coautor dos livros Brand em Comunicação Empresarial e também, recentemente, O Espectro Totalitário, Fascismo, Comunismo e Outros Regimes Coletivistas, que nós vamos conversar bastante sobre ele hoje. Ele também é pesquisador no Núcleo de Filosofia Política no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, UC, o Labo. Então, bem-vindo, Alexandre. Como é que você vai? Como é que você está? Opa, muito obrigado pela calorosa recepção, Gustavo e Daniela. Estou super bem, melhor agora na companhia de vocês, e vai ser um prazer poder discutir aqui com vocês acerca dos temas de totalitarismo, tratando aqui fascismo, comunismo, nazismo, da maneira que eles realmente aconteceram. Ótimo. Só uma dúvida antes da gente começar, você é mineiro mesmo? Acho que nosso primeiro convidado de Minas. Não, na verdade eu sou paulista do interior de São Paulo, é por conta do sotaque, vem na divisa aqui. Então, não tem diferença quem mora na região aqui próxima ao Triângulo Mineiro, porque o sotaque acaba que mistura. Ele não é nem aquele mineiro típico da capital, de Belo Horizonte, e nem o sotaque do paulistano. Então é algo comum aí que une os mineiros com os paulistas, que é esse sotaque de quem mora na divisa, próximo ali entre Ribeirão Preto e Uberaba. Você é de que parte do interior? Eu sou teoricamente interior, São Paulo, sou lá da Presidente Prudente, Pontal do Paranapanema, e agora só que eu vim para a capital. Você é de que parte de lá? Eu sou de uma cidade que chama Guará, fica entre Ribeirão Preto e Uberaba, e é também um pouco próximo de Franca, fica na região da Alta Mogiana. A nossa presidente, a Stephanie, ela é de Ribeirão. De Ribeirão, pertinho daqui. Pertinho. E ela tem Colorado, né? A cerveja maravilhosa aí. Colorado, muito boa. Aqui em Guará tem também, claro, e a gente toma direto, porque compensa. Vamos então conversar um pouquinho Eu queria saber, Alexandre, como que esse papel da pesquisa entrou na sua vida? Como começou essa história sua com a pesquisa que acabou resultando em 2 livros? Sim, na verdade, é uma história que teve início ali no final do ano de 2017. Eu estava num evento na Universidade Federal de Uberlândia, comecei a conversar ali no coffee break com o professor Marcelo Marques Araújo, que inclusive é com quem eu escrevo desde sempre e até hoje. E a gente começou a trocar algumas ideias ali, o pensamento bateu e foram aparecendo ali depois algumas oportunidades de fazer iniciação científica com ele. Ele também foi meu orientador no TCC. Meu TCC é sobre totalitarismo também. Então a base desse livro que eu escrevi aqui, ela vem primeiro de uma iniciação científica que eu fiz com o Marcelo, depois o TCC, que também fui orientado por ele, e, posteriormente, o livro saiu aí como o resultado final de tudo isso. E também aproveito para agradecer aí nosso ilustre amigo Denis Xavier, que prefaciou esse livro. Provavelmente que muitos conhecem ele pelas redes sociais. E ele era professor lá na Universidade Federal de Uberlândia, na época. E também o professor Erwin Xavier, que me deu aí várias dicas sobre o comunismo chinês, sobre Mao Tse-tung, que foi meu grande professor nas relações internacionais, principalmente sobre a matéria de relações internacionais da Ásia, que eu pude aprender mais ainda sobre a questão do comunismo chinês. Então, foi todo um processo que teve início ali em 2017 e vem vindo até hoje. Fui fazendo aí todas as pesquisas que foram aparecendo, escrevi um pouco sobre branding, escrevi também sobre o empreendedorismo no mundo cristão com John Boyle, que foi um
um missionário norte-americano que veio para o Brasil no século XIX, e sempre abordando mais as partes históricas e políticas. Foi sempre mais essa as minhas contribuições durante os trabalhos. E até que agora chegou esse livro sobre o totalitarismo, que por enquanto é o xodó. Então, como toda boa obra acadêmica, começou no esquema de pirâmide, que você foi começando de um lado, e quando você menos vê, você já está envolto nesse mundo. É desse jeito, vai começando, a gente vê, já estamos inclusos ali, e não tem escapatória, não tem para onde correr, não tem para onde sair, mas é muito bom, gosto bastante. E essa linha de pesquisa, tipo, você falou que começou estudando um pouco sobre as políticas internacionais externas, né, da parte da Ásia. De onde que começou esse estudo que envolve o autoritarismo, totalitarismo, liberdade, e chegou até onde você está? Tipo, na verdade, isso começou justamente, eu comecei a pensar nisso antes mesmo de entrar na universidade. E daí, quando eu fui para a universidade, teve alguns momentos bem marcantes na história do Brasil, como o impeachment da Dilma Rousseff, a eleição do Jair Bolsonaro, prisão do Lula, e todos esses eventos, eles manifestaram ali na sociedade, nos dois principais polos, um certo momento ali, um certo pensamento sobre, mas de que lado que eu estou? O que eu posso fazer a partir disso? E eu comecei a analisar aquilo e falei, gente, vocês estão aí com uma paixão política descarada, algo que não cabe ali para a realidade, principalmente faculdade federal, algo que estava ali alastrado de pessoas defendendo o comunismo. E o pior, né, se pagavam aí de defensores da humanidade, da democracia, dos direitos humanos, mas a verdade queriam um ditador para chamar de seu. Então, fui vendo isso, fui vendo na própria sociedade também alguns setores mais tradicionalistas, totalmente raivosos, pensei, gente, nenhum país na história da humanidade, isso depois que eu fui estudando na faculdade, lendo alguns textos e livros, se desenvolveu a partir desses meios. E os que se desenvolveram tiveram uma ascensão, um declínio rápido. E hoje aqui no Brasil, em pleno século XXI, gente defendendo isso. Então eu comecei a investigar o porquê, da onde que veio esse movimento, de onde que vieram essas ideias, por que isso começou, como que isso chegou no Brasil. E daí eu fui estudando desde a antiguidade até chegar nos dias de hoje sobre essas formas de autoritarismo, isso passando aí por teoria das formas de governo, do Norberto Bobbio, a República de Platão, a política de Aristóteles, Maquiavel, Locke, Hobbes, enfim, todos os clássicos da política, para poder entender aí o que de fato fundamenta o pensamento político no Ocidente e como que isso implica na nossa vida nos dias de hoje. Então foi todo um processo que partiu da realidade factual, da prática, de observar um movimento na sociedade e tentar decifrá-lo, e tentar encontrar aí caminhos e explicações, e não de uma certa abstração que eu tentei colocar. Então é justamente algo que parte de uma realidade factual. Interessante que não sei como é a realidade da sua universidade, mas por mais absurdo que seja, denunciar ideias e governos totalitários e coletivistas na universidade não é visto com bons olhos. Por exemplo, quando você está na UFBA, aqui em Salvador, você fala mal do socialismo, algo do tipo, ou do marxismo em geral, há um tipo de cancelamento dentro da universidade. Então, até mesmo nas linhas de pesquisa. Então, que ideia é essa de não só fazer a partir de uma visão da realidade como um fato em si, mas também ter um viés mais democrático liberal, diferente do mainstream acadêmico? Como foi isso? Então, isso, para falar a verdade, foi um grande desafio. Não vou ficar falando, passei por cancelamento, porque isso é mais que óbvio, todos que defendem algo diferente daquele mainstream passam, então até pulo essa parte, que já é uma questão bem, bem óbvia, e foi achar pessoas que pensavam aí de um jeito mais parecido com o meu. Encontrei o Marcelo, encontrei o Denis, encontrei também algumas outras pessoas ali, que às vezes não era assim, digamos que um liberal, conservador, libertário, alguém que realmente estudava isso, mas que também não era comunista, não era socialista, não queria revolução, sabe? Então, também tinha essa galera que era fácil de trocar ideia, que era um pessoal mais neutro ali, mais tranquilo,
bem moderado e ponderado nas acepções. Então, é tentar encontrar a tribo certa. E sempre tem. E acontece que agora, com essas mídias alternativas, Instagram, Facebook, o próprio Twitter, WhatsApp, YouTube, dá para mostrar aí outras formas de pensamento. Porque se a gente recorrer na história, antigamente, se a gente for ver, tinha esse estereótipo do jovem universitário ser de esquerda. Então, tinha esse estereótipo que foi perdurando, porque entrou ali na mente, foi passando de geração em geração e não foi contestado. Tanto é que você pegar até hoje em dia, ou pelo menos aí até 2 anos que eu estava na faculdade, e estudar alguma coisa sobre política, você não via um autor liberal, conservador, no máximo um clássico, um John Locke, porque, enfim, um Thomas Hobbes, porque... Faz parte do currículo, né? Faz parte do currículo, cai até no Enem, cai até nos vestibulares, então por razões óbvias, né? E igual eles aprofundavam demais em autores de uma linha mais marxista e deixavam a linha liberal, libertária, conservadora de lado. Não que eu queira também inverter isso, jamais, mas é dar essas múltiplas vozes, como diria o Michael Oakeshott, é mostrar aí que existem várias vozes ecoando e ressonando na sociedade. E não que um pensamento unívoco vai ditar ali uma regra, seja na cultura, na educação, na política, na economia, porque esse sim seria o caminho da servidão, né? Para a gente parafrasear o Hayek, isso sim levaria ao totalitarismo. E é o que a gente vê, porque fica ali só um tipo de mentalidade e é uma galera que não tem abertura para poder conversar, para ver algo diferente, para respeitar, não precisa aderir também, mas para respeitar e ver de fato a importância que tem na democracia, na liberdade de expressão e na pluralidade de ideias. É engraçado porque parece que quando o professor passa os textos, tipo assim, material básico, eu quero que você leia isso daqui. Aí o básico é da opinião dele, que é uma opinião mais de esquerda. Aí aquela listinha lá embaixo, textos complementares para estudo. Aí lá embaixo, no último, tem aquele ator que talvez seja moderado. Que talvez seja social-democrata. Bom, diria um amigo meu que fazia ciências sociais, nas ciências sociais, Norberto Bob era fascista. Você vê o nível dos caras. Quem era mais moderado, mais social-democrata, era visto como fascista. Ele é uma galera que se diz aí defensor da ciência, mas talvez a ciência política eles não desconhecem, né? Porque... Real. Loucura. Mas antes de nós passarmos para o tema que é mais interessante que nós viemos conversar aqui, vamos passar alguns recadinhos importantes e já voltamos. Olá, ferrinhos. Antes de seguir com o episódio, tenho que dar um recado rapidinho. Você já segue o Clube Damas de Ferro nas outras plataformas digitais? Siga C. Damas de Ferro em todas as redes sociais e considere fazer parte do clube. Temos reuniões semanais sobre obras de autoras liberais e muito mais. Tudo isso gratuitamente. Te espero lá. Falando agora um pouco mais disso de fascista, né? Já que Norberto Bob é fascista, você começou pela resposta antitotalitária, né? Do seu livro e tudo mais. Mas invertendo a ordem, qual que você acha que é o grande perigo dos regimes totalitários na sua visão? Então, se a gente for parar para pensar numa perspectiva histórica, no século XX, o grande perigo foi justamente colocar a vida de todo mundo em risco, solapar todo e qualquer tipo de instituição, valor, hábito, costume já presente ali na sociedade. Então era aquela ideia de passar a bancarrota em tudo, numa ideia de destruir a sociedade e reinventar o ser humano. E é uma reinvenção do ser humano em todos os aspectos da vida, moral, religiosa, econômica, política e por aí vai. Então, para mim, é esse o grande perigo. Por quê? O totalitarismo, ele retira a originalidade do ser humano, ele retira a autonomia, ele retira a liberdade e faz com que aquele ser humano, outrora autônomo, livre e individual,
tenha que agir conforme os ditames do Estado totalitário, conforme a ideia ali de um líder, de um partido, de um grupo que está ali no poder. E, se não concordar, é campo de concentração, é gulag, enfim. Isso aí a gente já sabe. Interessante que eu estava conversando com o Jorge Cardoso, que a gente já estava conversando aqui em off, e ele, justamente por conta de seu interesse no Michael Oakeshott, ele estava falando desse perigo do racionalismo construtivista que está ligado com os regimes totalitários. E é isso que você fala, basicamente, em uma parte do seu livro, e que foi o que você falou agora, não é? Esse racionalismo para tentar moldar o ser humano, uma imagem que eles vão criar, uma nova imagem. Justamente, eles tentam reinventar o ser humano, reinventar a imagem dele. E aí, no caso do socialismo, do nazismo, tem certas diferenças. E se for ver, o comunismo, ele vai rejeitar essa condição humana juntamente com o fascismo e tentar reinventá-la. Só que no caso do comunismo, pelo que eu vejo, e até coloco no livro, ele rejeita essa condição humana em nome de uma condição histórica, que é o materialismo histórico dialético, que é de onde eles partem. Materialismo por conta de ser aquela guerra ali, aquela luta de classe. Então, sempre o oprimido contra o opressor. Histórico, porque isso, segundo Karl Marx, vem ali da própria história e sempre ocorreu esse tipo de relação. Dialético por conta dessas duas forças que são antagônicas. Então, eles veem essa relação de um jeito histórico e economicista, como se só as forças de produção ali bastassem, e esquecem que realmente existe valores morais, religião, preferências, hábitos, costumes, tradições, esquecem de tudo isso. E esquece toda a metafísica e vai só para o materialismo. Vai só no materialismo. Então, a hora que você tira aí o direito de uma pessoa de viver conforme aquilo que foi passado para ela, acaba com a sociedade, acaba aí com a própria individualidade, com aquela noção do grupo. E enquanto o nazismo e o fascismo, tratando aí de uma maneira mais conjunta, eles também rejeitam essa condição humana, tentam reinventá-la, assim como o comunismo, só que é de um modo diferente, que eu coloco no livro, que é por conta do que é pautado no heroísmo dos falsos profetas. E por que esse heroísmo dos falsos profetas? Hitler, Mussolini, enfim, sempre aquela disposição bem deturpada, lógico, heróica, falando para o povo, querendo mobilizar. Porém, eles eram falsos profetas. Eles prometiam ali uma salvação, prometiam melhoria, só que o resultado disso, por exemplo, o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, e aí? Então, são falsos profetas. Assim como os comunistas rejeitam por conta dessa condição histórica e esquece tudo, os fascistas e os nazistas se colocam aí como salvadores e personificam isso em um líder, como no caso do Mussolini e do Hitler. E para isso precisam fazer o quê? Sair matando, tentar reinventar a humanidade, e o resultado disso é a pior coisa possível, que é a guerra, a fome, a miséria, a tortura, a aniquilação aí do ser humano e a vida aí no seu estágio mais baixo possível. Inverteu tudo. Agora o anticristo que tem que ser. A gente estava por esse tempo todo, alguns meses já tem um mês que a gente está estudando o livro da Hannah Arendt, que é A Origem do Totalitarismo, e está sendo bem interessante, porque a gente consegue linkar no seu livro as ideias da Hannah Arendt, tanto que tem um capítulo só falando sobre a ideia dela, a teoria do totalitarismo, e eu achei bem interessante. É um livro que eu estou usando como uma leitura conjunta, um auxiliar a Origens do Totalitarismo, que é um livro bem denso. Eu aconselho a todos lerem, mas é um pouco mais complicado, então se você tiver algum tipo de auxílio, é de grande valor. Então, para a leitura do Origens do Totalitarismo, a noção clara que tem que ter ali que ele está dividido em 3 partes, e dessas 3 partes elas têm uma relação bem forte. Não tem como assim, entender uma sem entender a outra. E ela é com calma, porque é uma leitura mais densa, um livro
escrito já há bastante tempo, então é bem diferente do que ler um livro aí publicado esse ano, no ano passado. É um clássico da política, da filosofia, então por isso ser um clássico ele requer essa atenção. E uma coisa que eu falo também, não no caso de vocês que são aqui hoje, mas de alguma pessoa que pretende começar a estudar ciência política, totalitarismo, nazismo, comunismo, enfim, não começar direto por esse livro, porque ele não é fácil. Talvez seja mais interessante uma leitura mais genérica, entender a Hannah Arendt, entender aí o conceito de totalitarismo de uma forma mais leve, para depois entrar nessas especificidades, porque ela, ao mesmo tempo que ela tece ali críticas ao nazismo, ela também tece críticas bem pesadas ao stalinismo. E também ela mistura ali os conceitos como o antissemitismo, o imperialismo, que são as partes do livro dela. Então, é um livro que exige bastante atenção. Até ler algum outro livro dela, por exemplo, A Banalidade do Mal, que não é muito simples, mas já é um pouco mais palatável para ter uma ideia da escrita da Hannah Arendt também, né? Muito mais. Essa Banalidade do Mal, que foi escrita ali após o julgamento do Eichmann, que ela coloca aí nos conceitos, ao meu ver, mais caros da filosofia política, da ciência política, que é, obviamente, o título do livro, Banalidade do Mal, que ela vai analisar ali o Eichmann, que era um oficial ali do partido nazista, só que sem grandes títulos, sem ser de patente alta, era, como diria hoje, um soldado raso. A função dele era transportar, ali era uma função bem pesada, por sinal, que era de transportar os judeus para os campos de concentração. E ele dizia no julgamento dele lá em Jerusalém que ele não fazia aquilo por mal, que ele não estava pensando no mal dos judeus que estavam sofrendo ali, que ele não pensava, que ele apenas cumpria ordens, que ele apenas seguia ordens de seus superiores e queria se manter ali. E todo mundo, obviamente, caiu matando em cima dele. Como assim? Você é um malvado, você é sem escrúpulo, não tem cabimento no negócio que você está fazendo. E a Hannah Arendt fala, justamente, não tem cabimento o que ele está fazendo. Esse cara, gente boa, ele não é, só que ele também não é a encarnação do mal, igual vocês estão falando. O mal, a Hannah Arendt vai falar, ele está naquele sistema totalitário, que inverte as visões do que é ser bom, do que é ser mal, que tem uma ética própria e que age sob uma égide própria ali. Então, o nazismo, ele subverteu as noções do que é ser bom, do que é ser mal, e também solapou essa noção de ser humano e essa noção toda aí que teve no desenvolvimento do Ocidente na parte de direitos civis, de liberdades individuais, direitos humanos. Então, ele, assim, é um sistema que modificou totalmente as noções que a gente tinha antigamente, funcionava numa ética própria, incompatível com a civilização ocidental. O chat aqui pediu para perguntar, vou falar que é o chat, porque se for burra a pergunta, a culpa é do chat, tá? O chat aqui pediu para perguntar se, numa dessas dicas que você falou para poder iniciar, se pode ser o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank é um livro que vai contar mais ali na época a visão que a Anne Frank tinha do que estava acontecendo, que ela estava passando. Dá para ter uma noção histórica ali sobre o que é o nazismo, só que não é um livro de história. É um livro que ela escreveu com relatos da vida dela e que, assim, lendo esse livro, claro, vai auxiliar, vai somar aí para a sua concepção a respeito do nazismo, para entender melhor. Só que, assim, nesse caso de um estudo mais dirigido, mais focado aí na história, na filosofia política, eu acredito, assim, que seja melhor ler livros realmente de história e livros de política. Eu reforço que foi o chat, entendeu? O clube do Wikipedia sugeriu A Banalidade do Mal. Essa foi a sugestão feita pelo clube. Mas é uma ótima pergunta, é algo que sempre acontece, porque eu mesmo já perguntei, eu perguntei para o meu orientador, isso vocês podem até colocar tranquilamente. E ele falou, não, é legal para você saber, para você ver ali a visão dele. Só que para citar, para estudar, tem que ser mais aí, tem que ter um foco maior nos livros de história e de ciência política. Então, para quem é totalmente leigo, vai servir para compreender um pouco, mas a gente vai
Também porque o Dama de Ferro não é um grupo de pesquisa. Então, para quem vai fazer pesquisa, acho que vale mais a pena esses livros mais históricos, né? Sim. Pensando na pesquisa, com certeza. Agora, na diversão, no conhecimento sobre o nazismo, gente, leia sem medo. Então, algo que eu tava na minha mente, né, que eu sou uma pessoa que eu não faço pesquisa, minha área é outra, mas eu leio, para tentar entender, né, esses processos, mas eu sempre gosto de ler, por exemplo, O Caminho da Servidão. Quando eu li, eu pensei, nossa, genial. Só que quando eu li depois A Banalidade do Mal, de Hannah Arendt, eu pensei, como que é possível conversar esses dois livros? Porque eles estavam falando de momentos históricos semelhantes, estavam denunciando regimes totalitários semelhantes, iguais, né? Que seria o comunismo e o nazismo. Nesse livro, foi o que eu estava pensando, como é que Hannah Arendt conseguiria dialogar com Hayek. E foi isso que você falou quando ele mencionou a questão da quebra da ordem espontânea, do potencial de planejamento individual com a ascensão de regimes totalitários. Então, acho que isso foi um tipo de epifania que eu tive. Você também, quando leu já pensou, nossa, eu tenho que linkar esses dois assim? Ou não? Na verdade, quando eu li Hannah Arendt e Hayek em momentos um pouco diferentes. E daí, quando eu estava escrevendo sobre o totalitarismo, qual que foi a minha ideia? Partir justamente dessas múltiplas vozes, tentar demonstrar aí a partir de vários tipos de vieses, lógico, dentro da democracia, dentro do escopo da liberdade e da civilização ocidental, quem eram os defensores da democracia e críticos ao totalitarismo. Independente se alguém seja um liberal austríaco, como Hayek, se seja Hannah Arendt, que era uma alemã que depois foi morar nos Estados Unidos, independente aí dessas diferenças, eu tentei mostrar a convergência. E qual é a convergência entre Hayek e Hannah Arendt? Ambos são contrários ao totalitarismo. Então, deu para fazer essa conversa justamente por encontrar esse ponto convergente e não ficar ali um livro maçante que fica só uma crítica liberal ao totalitarismo, uma crítica social-democrata, uma crítica conservadora, não. Colocar ali várias vozes para ecoar dentro desse livro, mostrando que há vários caminhos dentro da democracia e que todos esses caminhos eles se diferem do totalitarismo. Todos esses caminhos eles são distintos. Então não tem esse lado é totalitário e aquele é democrático. Dentro da democracia há várias concepções, há várias visões, assim também como dentro do totalitarismo, que é o que eu demonstro no livro. Então Hannah Arendt e Hayek entram nessa conversa justamente por ter um ponto convergente, que é a crítica ao totalitarismo. Muito interessante. Inclusive, trouxe outro autor que eu nunca tinha ouvido falar. Nossa. Eu acho ótimo que eu vou anotando e depois eu vou procurando algum livro, que foi o Ravel, né? Ravel. E eu nunca tinha ouvido falar dele, a história achei muito interessante, eu achei até muito bom que você contou a história e trajetória dele, porque vai situando as pessoas no momento histórico em que ele estava presente e o que levou ele a fazer o que ele fez. Igualmente, eu achei também genial a defesa da democracia liberal em frente aos regimes totalitários dele. Você também foi o seu orientador que falou dele, você já conhecia? Não, o Ravel, eu fui conhecer ele lendo um livro que chama Camaradas, de um autor britânico, um pesquisador em Cambridge chamado Robert Service, que ele falava ali sobre a ascensão e a queda do comunismo. Então, ali nesse livro, ele citava o Ravel, porque o Ravel, ele viveu ali na época, né, então, Tchecoslováquia, durante o regime comunista, e ele, junto aí com algumas outras personalidades, foi um dos articuladores para a queda do regime comunista na Tchecoslováquia, só que sem derramar uma gota de sangue, sem fazer uma manifestação de sair quebrando tudo, sem isso. Foi pela conscientização da população. E é aquilo que ele fala no livro dele, The Power of the Powerless, O Poder dos Impotentes. O regime totalitário, ele só dura enquanto a população estiver, entre aspas, dormindo. A hora que o povo acorda e vê o quão maléfico aquilo é, para a grande maioria, tirando aqueles que são, entre aspas, os amigos do rei,
acaba. A população acorda e acaba. Não tem dessa. E foi isso que aconteceu ali no leste europeu com o enfraquecimento e posterior desmantelamento da União Soviética. Os países foram acordando tanto na cortina de ferro quanto os países que pertenceram aos territórios da União Soviética, que formaram a União Soviética. Foram tendo algumas revoluções ali, algumas manifestações, e eles viram que comunismo era insustentável. E a Tchecoslováquia tinha já uma pequena tradição democrática, isso eu falo no final do livro, mostrando a Milada Horáková, que ela conseguiu aí ser perseguida, coitada, pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, e também perseguida e depois morta, não é spoiler, é história, ela foi morta aí. É quase spoiler nesse sentido aqui, hein? E ela, coitada, foi então perseguida pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Depois acabou a ocupação nazista na Tchecoslováquia. Tiveram um curtíssimo período ali de democracia, ela foi eleita deputada, e ela era contra. Ela era totalmente contra o nazismo, contra o comunismo. Ela queria democracia, uma Tchecoslováquia autônoma, soberana, independente, para visar ali o que fosse melhor para o país dela. E aí a União Soviética começa a penetrar ali dentro, começa a comprar deputado, começa a mandar dinheiro, começa a corromper toda a política da Tchecoslováquia. E é nesse momento que ela, denunciando tudo isso, foi firme até o último momento da vida dela. Ela é morta em praça pública pelos já então oficiais do satélite soviético. Então o Havel, ele tem uma grande inspiração, ao meu ver, isso não está comprovado aí, na Milada. Ele tem também uma grande parceria ali na época com o Dubček. O Dubček foi aquele presidente da Tchecoslováquia que tentou derrubar, não era nem derrubar a União Soviética, nem nada disso. Ele queria apenas um país mais democrático, mais livre, até continuar ali com a União Soviética, só que ter maior autonomia, que é o conhecidíssimo episódio da Primavera de Praga. Só que aí o que acontece? A União Soviética manda os tanques lá dentro, e o Dubček não consegue mais fazer nada, e esse regime vai perdurando até quase no ano da queda do Muro de Berlim. Então demorou muito para cair. E o Havel, ele foi lutando ali incessantemente para tentar derrubar o comunismo dentro de seu país. E se a gente for ver, é até curioso, um dia eu ainda quero ir da República Tcheca para perguntar para algum pesquisador de lá como que o Havel não foi morto. Como que não pegaram ele num beco na época e mataram, porque ele causava, digamos assim. Ele não era quieto no canto dele, ele foi preso, ele, enfim, era uma pessoa que estava sempre ali na mídia, que ele nem é político de formação, ele era um dramaturgo, teatrólogo, e que acabou entrando na política aí nessa época, com o Dubček, com o Milan Kundera, também, que é um escritor famoso, que escreveu A Insustentável Leveza do Ser, que até mostra ali na Primavera de Praga. E então ele entrou na política, tomou gosto, redemocratizou o país, foi talvez assim um dos maiores líderes políticos do século passado, até entrou um pouco nesse. Para mim o Havel, mesmo ele sendo pouco conhecido, eu não gosto de comparar, de colocar assim, mas ele poderia ser colocado num patamar até semelhante ao de figuras como Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Margaret Thatcher, Benjamin Disraeli, José Bonifácio, enfim, poderia ser colocado, Abraham Lincoln, poderia ser colocado junto, na mesma prateleira desse pessoal, porque o que ele fez pela República, pela Tchecoslováquia, gente, fora de base. Tirou um país que era dominado pelo comunismo, ali dominado pela União Soviética, e depois transformou isso em 10 anos de governo, transformou num país pró-Ocidente, conseguiu entrar na União Europeia, zona do euro, consegue atrair turistas, tem um excelente IDH, tendo aí, obviamente, uma boa educação, saúde, qualidade, expectativa de vida, e é um país, hoje em dia, excelente para se viver. E ele, em coisa de 10 anos, ele já conseguiu
aí na presidência fazer todas essas reformas estruturais e tirar todos esses vícios do comunismo e trazer o país aí, de fato, para uma democracia liberal com bastante proximidade com o Ocidente. Totalmente outsider, né? Totalmente. Hegel foi o responsável, então, por tirar do seio do comunismo e colocar na teta do capitalismo. Exatamente, Daniel. Exatamente. É interessante que, pelo menos no leste europeu, eu vejo que teve muito disso. Tanto na Estônia também teve uma história parecida, de que eles saíram dessa dominação soviética, dessa cortina de fumaça, e conseguiram se desenvolver economicamente, como sociedade, e ter boa educação, IDH, e ter boas relações comerciais. E eu fico, às vezes, pensando... o Brasil aqui, assim, a gente não teve essa influência soviética, então a gente não teve essa opressão tão grande. A gente teve, sim, grandes ditadores como Getúlio Vargas, no Estado Novo, a ditadura militar, mas, e até agora a gente está com as mesmas ideias, mesmo democráticos, nós não rejeitamos algumas ideias que ainda perduram no Brasil há muito tempo, que são também herdeiras dessas ideias coletivistas que não eram nada democráticas, na verdade. Justamente. E o grande problema que eu vejo no Brasil é que um lado, aí que se diz mais de direita, para usar um termo mais genérico, se pauta ali nessa linha positivista, militarista, centralizadora, autoritária, de ver aí as Forças Armadas como um poder moderador, entre aspas, e ver também as Forças Armadas como algo que restaura a ordem em prol do progresso no país. Então é bastante essa visão que o pessoal mais à direita tem aqui. Em contrapartida, aqueles que discordam disso, na sua maioria, isso principalmente no passado, tinha aquela visão, vai que isso não funciona mesmo, o que a gente tem que fazer? Revolução, comunismo, socialismo, e também não é assim. Não pode passar a bancarrota em algo que já existe, numa sociedade que já está aí estruturada. Então ficou muito um extremo daqui e um extremo dali, sendo que os dois têm muitas diferenças, claro, só que tem essa semelhança, que é esse viés imediatista e autoritário, querendo resolver as coisas da noite para o dia. Então é nisso que acaba rompendo com a ordem espontânea, que eu falo aqui no livro, utilizando a ideia do Hayek, com o próprio gradualismo, com a noção de prudência já colocada pelo Aristóteles lá, na filosofia clássica. Então, essa dicotomia entre os extremos que tem aqui no Brasil, ela é prejudicial para o avanço da democracia. A gente não pensa fora disso ou no meio disso. É ou para cá, as Forças Armadas colocando ordem e rumo ao progresso, ou os revolucionários acabando com todos os sistemas de opressão. Não, e isso não funcionou em lugar nenhum do mundo. Por que aqui ia dar certo? Pegando um gancho nisso que o Gu e você estão falando, olhando para a política externa e interna, né, o Brasil e o pessoal de fora lá, qual que você enxerga que tem mais propensão de acabar caindo para o totalitarismo? Você acha que é o Brasil, algum país da Europa, Estados Unidos? Não sei. Então, se a gente for parar para analisar, até que com base no meu livro Espectro Totalitário, os regimes totalitários, eles se deram em países onde não tinha uma sociedade civil de fato organizada. Como a Hannah Arendt fala, era uma sociedade atomizada. Então, um indivíduo para cá, outro para lá, sem ter aquela coesão hierárquica e aquela coesão horizontal também, de baixo para cima. Era uma sociedade jogada, onde cada um demandava alguma coisa e queria, e viram naqueles líderes, seja em Hitler, em Mussolini, em Lenin, Stalin, em Mao Tse-tung, uma direção, um rumo, um norte. E a partir disso, tudo que eles falavam pintava como verdade. E a gente tem que levar também em consideração ao totalitarismo no século passado. Grande parte da população não tinha acesso à educação, não eram alfabetizados. Então, chegava um charlatão lá prometendo, igual o Lenin, paz, pão e terra, retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial e desenvolver ali para eles, e que a guerra não era coisa dos russos. Eles acreditaram. Chegou um Mussolini marchando sobre Roma, seguiram.
um Hitler fazendo aqueles discursos loucaços e doidos e doentes, maléficos. Eles naquela República de Weimar, que tinha uma inflação mais alta que a da Venezuela nos dias de hoje, e não é brincadeira não, o índice era mais alto mesmo, e seguiram. Então é sempre numa situação de caos, é sempre quando está na tragédia mesmo, que sobe um líder totalitário, que um país sai de um totalitarismo para outro, como no caso, não digo de um totalitarismo, mas no caso de um governo centralizado para outro, como no caso da Rússia, saiu do czarismo, entrou no socialismo, ou no caso da Alemanha, que saiu da República de Weimar, que era uma democracia, e entrou no nazismo. Só que ambos têm essa convergência, que era um país devastado, um país onde o caos predominava. Então, se a gente for parar para ver nesse ponto histórico, tem essas semelhanças. Então, hoje em dia, eu vejo assim, onde o totalitarismo não vai ocorrer, ou tem poucas probabilidades de acontecer, são países onde há instituições envolvidas, preservação e garantia das tradições, dos costumes e dos hábitos do povo, onde há boas relações comerciais, onde tem também uma cultura democrática e um espírito cívico, que não é uma coisa que forma de um dia para o outro. Um exemplo é tentar implementar à força as democracias no Oriente Médio. Nunca tiveram. Então não tem jeito de desenvolver da noite para o dia. Só que eu vejo que hoje os países do Ocidente vão ter, claro, algum louco que vai subir ali querendo ser contra as instituições, mas as próprias instituições, somadas à população e aqueles que têm uma responsabilidade cívica, pode frear esses avanços totalitários. Então, assim, na minha opinião, onde pode acontecer o totalitarismo é em países onde já existe, de fato, o totalitarismo ou um certo autoritarismo, que são as ditaduras na África, a própria Venezuela continuar, o Oriente Médio, que são regimes ditatoriais e que têm já uma tendência, e que é muito mais difícil eles saírem desse totalitarismo e chegar numa democracia. Porque para quem está no poder, o sangue às vezes compensa. E é assim que esses tiranos vão vendo as coisas. Esses totalitários, eles querem justamente permanecer ali para poder satisfazer os próprios prazeres, deixando o povo muitas vezes morrer de fome. Muito bom. Interessante que quando eu li o livro eu até fiquei interessado que você coloca, agora já levando para o espectro antitotalitário, você falou que a cidadania tem um papel importante. Sim. Porque você falou primeiro da democracia, da liberdade, que tem uma relação de interdependência, mas também essa cidadania, que foi também o que diferenciou revoluções que tinham os mesmos ideais. Por exemplo, na Revolução Francesa e nos Estados Unidos, o que diferenciou foi essa rejeição de acabar com tudo, né? E isso é algo que eu não via muito em outros lugares. Essa diferenciação. Você deu um exemplo bem interessante aí, Gustavo. Se a gente for parar para analisar a Revolução Americana, ali a Guerra Civil Americana, a independência, que a gente chama como Revolução Americana na historiografia, ela é influenciada pelas ideias do iluminismo francês, pelas ideias do iluminismo britânico, do iluminismo de modo geral. Só que ela ocorre antes da Revolução Francesa, em termos de data, em termos históricos. Então, isso talvez seja uma das questões mais interessantes da história. Quando eu me deparo com ela, eu, assim, quase que grito. Custei entender de fato isso, mas a situação é que aquele tipo de literatura já estava sendo desenvolvida ali na França, na Europa, no próprio Estados Unidos, com o papel ali dos federalistas, na época não era independente ainda. Então, a grande diferença das duas revoluções é que, enquanto os americanos eles lutaram contra a opressão dos britânicos, que começaram a colocar lei do chá, lei do selo, do açúcar, aquela de invadir propriedade para soldado britânico ficar lá, você tem um quarto na sua casa, sobrando, bota o soldado britânico. Você, enfim, minha casa é minha vida. Eu não vou falar o nome de algum outro movimento para não ter nenhum problema. E os americanos revoltaram, falaram, como assim?
Então eles não fazem aquela revolta, o Congresso da Filadélfia, a própria guerra de independência, buscando por um ideal, por uma coisa utópica. Eles fazem justamente para reagir àquela opressão do governo britânico, do rei George III, se eu não estiver enganado, colocou ali, taxando. Tanto é que o lema da Revolução Americana é No Taxation Without Representation, que é sem representação política, a gente não pode ser taxado. Vocês querem nos dar apenas o ônus e nos retirar o bônus, como assim? E não é um processo abrupto, como a Revolução Francesa de 1789. A Revolução Americana ela tem um período de negociação. Na época, né, o pai político dos Estados Unidos, o Benjamin Franklin, que inclusive tem um cofrinho que eu guardo moeda aqui do meu quarto, que é a cara dele, ele vai no parlamento, na Câmara dos Comuns, lá na Inglaterra, tentar negociar uma representação para as 13 colônias dentro do parlamento britânico. Na época, os dois partidos, os Whigs, que são os liberais democratas hoje, e os Tories, que hoje são os conservadores, vão discutir aquilo. E o Franklin, ele debate ali no parlamento, ele fala qual eram as proposições dele. Vários deputados Whigs foram favoráveis. Então vamos acabar com essa treta, dar representação para eles e acabar com esse gasto, com esse conflito desnecessário. Só que os Tories, que eram a maioria no parlamento... Desnecessário. Muito bom. E nisso chegou lá os Tories, que eram a maioria no parlamento, pensaram, não, necessária essa treta. Não pode dar representatividade para os colonos aqui dentro. Isso aí é acabar com a nossa soberania, isso não dá. E o rei também acompanhou essa percepção por uma questão de Estado, uma questão de segurança, e vai começando a guerra. E ali vira uma guerra, uma briga de cachorro grande, se a gente for ver. Não é igual aquela visão que o cinema passa pra gente, os colonos americanos catando em arma, brigando com soldado com o exército inglês. Não é bem aquilo. Teve colonos americanos que foram lutar do lado da Inglaterra. Por incrível que pareça. Eles são os nossos patrícios, para usar um termo nosso aqui, então nós vamos lutar do lado deles, que não entendia direito aquilo que estava acontecendo, só que a maioria foi contra, claro. E teve apoio da França e também da Espanha, por conta dos revanchismos e das disputas que tinham no continente europeu. Então, ali os Estados Unidos ele foi palco de uma guerra que envolveu as grandes potências da época. Então, o que aconteceu? Os colonos declararam independentes para depois fazer a guerra e vencer, né? Imagina só que mico seria se eles declaram independência e perdem a guerra. Esse é o maior gafe da história, né? Mas não foi isso. Independência peronomútil. Mas, enfim, não foi isso que aconteceu. Eles venceram, declararam a independência e eles fizeram muito mais uma revolução ali, a Revolução Americana, foi para evitar a opressão britânica e para evitar uma futura revolução com princípios que não fariam sentido ali para os americanos na época. Então eles pegaram tudo aquilo que eles queriam, tudo aquilo que eles viam necessário para o desenvolvimento da civilização deles e jogaram ali naquele escopo, sendo contra a opressão dos ingleses. Então eles não criaram algo totalmente diferente, distinto, inovador, não. Chegou com as ideias iluministas, só que readequaram elas às 13 colônias e também ao momento em que eles estavam vivendo. O que é bem diferente da Revolução Francesa, que os princípios iluministas, eles caíram ali nos revolucionários franceses naquele mesmo efeito que o álcool cai em um estômago vazio. Então, problema. Tinha, de fato, uma monarquia ali, centralizadora, absolutista, e eles falaram, vamos sangrar essa monarquia, vamos tentar acabar com isso do jeito que for, e fizeram o regime do terror. Teve a fase da monarquia constitucionalista, que o rei ficou preso, enfim, que não virou o regime do terror com os jacobinos, a inércia dos girondinos, e depois voltou Napoleão Bonaparte para colocar a ordem na bagaça. Só que ele colocou uma ordem interna e começou a fazer guerras externamente. Entende? Resultado disso, Congresso de Viena,
restauração das monarquias e as casas dinásticas no território europeu. Então, essa pequena exposição acerca dessas duas revoluções foi mais para deixar claro que não adianta querer uma modificação abrupta, rompendo aí com o gradualismo dos fatos, rompendo com a ordem espontânea, porque tem uma herança do passado, tem um momento presente. E se a gente romper com esse passado, nosso presente, o que a gente vai legar para os nossos sucessores é a ruína e não a civilização. Achei sensacional. Que aula de história. Nossa, perfeito. Obrigado. E é engraçado que na França é problemática, né? Foi muito conturbado esse século XIX. A França, ela, por nunca ter se concretizado por conta dessa mudança abrupta que você acabou de explicar, Alexandre, ela nunca entendeu direito como funciona a democracia. Então, qualquer coisa lá, eles estão tacando fogo. Eles não entendem, tipo... É a visão que eu tenho. Qualquer coisinha é, não, vamos mudar isso. Revolução. Sendo que revoluções não é... Historicamente não foi muito bom para a França, né? Até se a gente for pensar, isso, nunca estudei de fato essa parte, nunca pensei com muito carinho nesse assunto, só que se a gente for parar para ver, esse negócio que você falou, Daniel, do tacar fogo, se for ver o que os franceses fizeram na primeira vez que eles tiveram que mudar alguma coisa em 1789, tacaram fogo. Então pode ser que isso esteja no imaginário. E a França, depois da Quinta República, que é com o Charles de Gaulle, que conseguiu estabilizar e chegar nos dias de hoje. Porque antes disso, foram ali revoluções, restaurações, monarquias, retorno ali do clã Bonaparte, né, com Napoleão III. Então, teve essas mudanças. 2 ferros nas 2 guerras mundiais, e esse que saiu vitorioso vai tomar um ferro nas 2, isso aí é inegável. Então, assim, é um país que teve um desenvolvimento um pouco diferente, se a gente for parar para pensar no caso de um Estados Unidos, que eu estava comparando. Então, teve várias mudanças abruptas no decorrer da história francesa de 1789 e colocando aí até 1945 ou até 1968 com aquelas manifestações, ao meu ver, ridículas no maio de 68. É por isso que o PSG nunca ganhou nada. Ficam falando que a culpa é do Neymar, o Neymar tá tentando consertar as coisas lá. O Neymar tá tentando, ele fez o que ninguém nunca fez antes. Levou até uma final. O PSG não tem tradição, gente. É isso que acontece. Quando o PSG foi fundado, o Real Madrid já tinha 6 Champions. Então, assim... Não tem como. Não cola. Agora passando para outra parte do espectro antitotalitário, que é o que eu estou chamando aqui, seria algo que você falou, achei muito interessante, a importância do livre mercado de ideias, ou a pluralidade de ideias, né? A importância dessa livre expressão para que se impeça que o espectro totalitário se instaure em um país, em uma nação. Isso aí a gente... Como liberais, nós temos isso como princípio, mas isso não é algo tão simples de se entender para todo mundo. Não é algo tão... Não é um valor importante que as pessoas veem tão facilmente como uma defesa do totalitarismo. Sim, e é bem importante esse livre mercado de ideias, esse termo utilizado aí na obra, porque é a partir desse diálogo, da construção aí de uma fala com a outra, que a gente vai chegando em certas exposições, em certas preferências, vai analisando o que é melhor e o que é pior naquele momento. Só que, ao meu ver, a liberdade, ela termina no momento que a do outro acaba. Então, como eu coloco já aí no primeiro capítulo do livro sobre o John Stuart Mill, que a liberdade ela vai até o momento em que ela está causando dano ao outro. A partir do momento que entra o princípio do dano, já não é mais liberdade. Já pode ser considerado uma contravenção, um crime, enfim, depende aí da legislação. Então, esse livre mercado de ideias, ele é, sim, extremamente pertinente, só que aqui eu entendo a liberdade muito mais como uma tradição. A liberdade estando dentro de um arquétipo civilizacional e também dentro de um escopo
de país, de um escopo de nação e de sociedade. Então essa liberdade, ela está acompanhada aí de doses de responsabilidade e ela também está atrelada a todo um redor, a todo um esquema de costumes, de hábitos, de tradições. Então eu vejo a liberdade muito nesse sentido. Então a gente já pode ver o elefante no meio da sala, né? Era isso que eu ia falar, a pergunta de $1 milhão. Falando de liberdade que acaba, onde começa a outra, não sei se você conhece, aconteceu um caso muito interessante essa semana, que foi o caso do Monark. Sim. As falas que ele proferiu, que acabou resultando na demissão dele, saindo também da sociedade, do Flow Podcast. Para quem está em Marte e não sabe o que aconteceu, explicar rapidamente que o Monark, durante uma fala, estava tendo num podcast, acho que foi segunda ou terça, foi ontem porque ontem teve paredão também. Durante uma fala de uma entrevista com a Tabata Amaral e com o deputado Kim Kataguiri, ele defendeu a criação de um partido nazista e usou como argumento a liberdade de expressão. E acabou tendo um resultado de, enfim, demissão, que eu falei no início. Aí vamos falar aqui com o especialista, Alexandre. Qual é a sua opinião sobre? Bom, então, Daniel, Gustavo e todo mundo que está ouvindo a gente nesse podcast, talvez tenha sido um dos assuntos mais polêmicos do ano. Eu já coloco do ano porque o que ele falou deu pano para manga. Então, assim, a mídia estava falando sobre isso, a mídia tradicional, a mídia alternativa, políticos, influenciadores digitais, foi para todo mundo. Foi um caso igual o paredão de Big Brother, todo mundo fica sabendo, igual o final do Mundial, todo mundo fica sabendo. Aí foi um dos eventos do ano, mesmo que foi algo trágico, essa fala do Monark. E no meu entendimento, até buscando aí o que eu tinha falado na minha fala anterior, é o que eu compartilho daquela visão do John Locke, também que eu coloco no meu livro, Espectro Totalitário, de que onde não há lei, não há liberdade. Então, assim, eu vejo que as ações da sociedade civil, do Estado de Direito, elas são indispensáveis para uma certa normatização da liberdade. Porque liberdade, aqui, eu não entendo ela como um mero conceito genérico e abstrato. Ela está ancorada em certos valores civilizacionais, está também ancorada nas nossas tradições. Então, gostaria até de perguntar para o Monark, qual que é a lógica em defender um regime político que objetiva a destruição da sociedade e a reinvenção do ser humano? Eu não consigo estabelecer um sentido lógico nisso, até porque, se a gente for partir de um ponto de vista jurídico, a Constituição brasileira e o Código Penal, eles falam que o racismo é crime. Colocam o racismo como crime. E o nazismo, ele parte de uma percepção supremacista. Vai dizimar os judeus, então é contra a existência de uma raça. Então a criação de um partido nazista no Brasil seria algo anticonstitucional. E se a gente for ver, um país que teve aí centenas de anos de escravidão, tem que colocar o racismo como crime mesmo. E tem que proibir uma criação de um partido nazista nesse sentido. Porque hoje a gente tem também aqui na questão dos judeus, 100 mil descendentes de judeus, 100 mil judeus aqui no Brasil, e que contribuem muito para a nossa sociedade. Então o partido nazista já colocaria a vida, que é um princípio liberal, um princípio ocidental, de 100 mil judeus aqui no Brasil em risco, colocando também a liberdade deles em risco e principalmente a propriedade, que é algo também tão defendido pelos liberais. E então colocaria tudo isso em risco, igual o partido nazista fez na época do Terceiro Reich. Deixou os judeus em uma situação em que eles não eram cidadãos, com aquelas terríveis leis de Nuremberg, outorgadas em 1935. Então, um partido nazista aqui no Brasil, ele seria contra a vida dos judeus, contra a liberdade de quem pensa diferente deles e contra a propriedade dos judeus e de várias pessoas que pensassem de forma distinta do arquétipo nazista. Então, é aquilo que eu já estava comentando, até falo do John Stuart Mill,
aqui no meu livro, e que para ele, né, no século XIX, antes do boom totalitário, ali no século XX, ele já pensava a respeito dessa normatização, dessas regras para a liberdade. Porque para ele, liberdade, e eu compartilho muito dessa ideia, ela não é algo anárquico. Os limites dela ocorrem a partir do momento em que a liberdade do indivíduo ou grupo interfere na do outro. Então, a partir desse momento, já não é mais liberdade. Pode ser um crime, uma contravenção, algo nesse sentido. Então, não faz sentido a gente apoiar aqui no Brasil, e creio que em nenhum lugar do mundo, um partido nazista. Assim como não faz sentido, isso é uma percepção que eu tenho também bastante clara comigo, vi ontem também algumas pessoas publicando sobre isso, não faz sentido a gente defender o outro lado do totalitarismo. A existência aí não digo nem a existência, mas esse apoio, essa adoração de símbolos comunistas, de partidos comunistas, por quê? É algo indefensável. Assim como o nazismo, ele vai ser contra a vida de todos aqueles que pensam de forma diferente, ele vai ser contra a liberdade, porque parte de um Estado totalitário, obviamente, assim como o nazismo, que vai ditar as próprias regras, e não preciso nem dizer que o comunismo e o marxismo é contra a propriedade. Isso aí é a base. É a base. Isso é... Quem está estudando pela primeira vez esse regime já consegue ver isso. Nem preciso dizer. Então é contra princípios constitucionais também, que é a garantia da liberdade, da vida, da propriedade. Então acaba que recorre em erros bem parecidos com o do nazismo. Então, assim, ao meu ver, totalitarismo, seja na ideologia nazista, comunista, é sempre indefensável. Não há justificativa moral para ser a favor desses regimes políticos, porque eles visam solapar as instituições. Por exemplo, um regime nazista ia perseguir os judeus, até falar chega, ia matar, ia fazer tudo isso, ia violar a propriedade deles. Um regime comunista ia passar a bancarrota em todas as religiões, porque a essência ali daquele Estado, para o Marx, é o ateísmo. Então, ia acabar com o valor da religião, que é algo fortíssimo na civilização brasileira. Então, não tem sentido. Fora a questão também dos nossos valores, costumes, que o comunismo, o nazismo ia querer reinventar, retirar e mudar datas cívicas, comemorações religiosas. Com o regime comunista, com o regime nazista, nada disso que ancora a nossa civilização ia existir. Ia ser uma civilização totalmente artificial, fundada por princípios abstratos, teorias de gabinete, como diria o grande Edmund Burke, que são colocadas ali dentro da sociedade para fazer um experimento. E esse experimento, o resultado dele é sempre o mais trágico possível, levando a guerra, perseguição, tirania, fome, inflação, caos e uma tragédia das maiores possíveis. Então, assim, tanto o Holocausto quanto o Holodomor foram crimes contra a humanidade e de uma natureza que não permite justificação nenhuma e que não permite defesa. Era exatamente isso que a gente estava conversando antes de começar com a Daniele, e também eu estava conversando com o Jorge sobre isso, essa assimetria do comportamento e da visualização e da opinião pública que as pessoas têm entre os regimes totalitários. Por que nós rejeitamos o nazismo, isso é um fato, e por que essa questão do espectro comunista, ele é aceito socialmente, como a Dani gosta de falar. Sim, porque Gustavo, tem essa assimetria. Eu até estava conversando isso com o Jorge ontem, se eu não estiver enganado, aproveito para mandar um grande abraço ao meu amigo Jorge. Cara, gente boa demais, a gente troca altas ideias aí sobre política, sobre a vida, sobre tudo. Cara, gente fina demais. Jorge, abração. E em relação a sua pergunta, Gustavo, eu vejo o primeiro motivo é o seguinte: a União Soviética ali na Segunda Guerra Mundial, ela estava do lado do Ocidente. Mas não que ela estava do lado do Ocidente, ela estava contra o nazismo e o fascismo.
por conta aí do fator histórico daquele pacto que eles tinham de não agressão, depois teve a ruptura do pacto Molotov-Ribbentrop, não vou entrar nesses meros detalhes. O que importa aqui para a gente é que a União Soviética estava com os aliados. E o inimigo era o nazismo e o fascismo, que dominaram quase todo o continente europeu, e saiu ali a União Soviética como um dos países vitoriosos. Só que o Winston Churchill já falava, nada profeticamente, falava por conta de visão política mesmo, que ia descer uma cortina de ferro, que a União Soviética estava avançando, que eles não eram bonzinhos, que o próximo alvo era o Ocidente, que o próximo alvo era Europa, América, enfim, África, vim avançando. E aí a ideia ficou, teve a Guerra Fria, tudo, e então, assim, a União Soviética, o primeiro ponto das ideias comunistas ter surgido aí ter surtido efeito foi a União Soviética estar do lado dos vencedores, e esses vencedores seriam os países aliados. Tanto é que várias universidades na França começaram a aderir certas ideias assim, universidades também na Europa, a partir desse período. E o outro motivo, isso já na Guerra Fria, é que tinha-se aquela visão dicotômica do mundo. Para cá capitalismo, para cá comunismo. Então, muita gente começou a idealizar aquilo. Aconteceu na União Soviética também, nos países do leste europeu, onde pessoas idealizaram o capitalismo, assim como os jovens aqui idealizavam o comunismo. Então, não tinha veículos de comunicação, informação, lá era um regime totalitário, então a informação vinha só aquilo que eles queriam. Então, foi construindo esse imaginário. E também uma coisa que, agora passando já a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, o que aconteceu? É colocado na história que o Ocidente, o capitalismo, o mundo democrático venceu a Guerra Fria. Claro, a União Soviética acabou, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França continuam aí até hoje. Então é indiscutível. Só que do lado político e econômico, teve aí uma predominância no mundo, agora, não digo não predominância, mas alastrou a democracia, os valores liberais, valores capitalistas, de forma política e econômica. Só que na parte cultural, na parte de entretenimento, ainda continua muito, muito, muito arraigado nesse movimento, nessas ideias comunistas, que vieram aí se desenvolvendo, principalmente na ditadura militar, porque acontece ali na ditadura militar, tinha vários pontos que combatiam a ditadura, só que o que era mais falado, o que era mais visível, por exemplo, uma guerrilha do Araguaia. E a partir disso era visto, se a gente vive num regime ditatorial, quem vai nos libertar são os comunistas. Mas não é bem assim. E hoje mostrou que isso não faz sentido lógico nenhum. Só que na época, com menos veículo de informação, com a informação mais escassa, com um nível menor de alfabetização, não tinha sido aberta ainda a caixa ali com os documentos dos crimes da União Soviética. Isso está sendo aberto até hoje. Então, muita gente foi aderindo a essas visões, e porque o comunismo, na hora que você lê ele ali, tirando nós agora, imagina alguém na década de 80, 70 lendo, ele pinta como algo romântico para chegar ali nos jovens, só que quando a gente começa a entender um ar de política, de economia, a gente vê que comunismo, socialismo não é bonito nem na teoria, que aquilo não funciona nem na teoria, quanto mais na prática. A gente vê, espera aí, você quer acabar com todos os valores, você quer acabar com o capitalismo, você quer acabar com a família, com a religião, com tudo aquilo que vem edificando. Lógico, que tem falhas que tem que reformar, que não é que está aqui até hoje que é perfeito. Tem que reformar, algumas coisas têm que ser jogadas aí para lá do lixo e outras serem criadas, claro, não sou também um imobilista, mas só que você vai passar a bancarrota em tudo para criar uma nova percepção a partir da sua mente, a partir aí de um egoísmo, de um intelectual sentado no seu gabinete em quatro paredes. Então a gente vê que quem defende comunismo hoje em dia, repara, é mais um pessoal de classe média para classe alta, que mora em condomínio, cidade grande, que estudaram aí nos melhores colégios particulares e que talvez aí vão embora para casa com Uber, já escutando no Spotify, pedindo uma comida no iFood, aí chega em casa, liga o Netflix através do PlayStation. E tá lá criticando o capitalismo no Twitter, né, que também é um outro fruto do capitalismo.
Eu amo quando um Twitter, um tweet que tá lá criticando o capitalismo, aí embaixo tem Twitter for your phone. Nunca falha. Eu acho sensacional. Falha total. Vai pelo computador, mas daí vai pelo computador, tá escrito iMac. iMac. Complicado, gente. Eu falo, é muita hipocrisia. É isso que acontece. Que você vai conversar com uma pessoa mais velha, igual eu moro no interior, tem 21 mil habitantes na cidade que eu moro, então, tantos mais novos aqui, não tem esse tipo de visão, sabe? É um ou outro que foi criado na bolha, saiu às vezes para estudar, conviveu ali, foi meio que contaminado, entre aspas. Mas só que a galera daqui mesmo, seja mais novo, mais velho, não tem esse tipo de visão. É uma penetração, se for ver do comunismo, muito nas redes de entretenimento e em universidades, porque se pegar na sociedade como um todo mesmo, as pessoas não, ou nem entendem disso, para ser bem sincero, e acabam isso a falar alguma coisa, não gosta, vai olhar de cara feia, e os que entendem, igual professores daqui, pessoal que trabalha com educação, com política, não gostam, vê que não funciona assim. O pessoal tem que viver a vida, né? Tem que viver a vida. Não vai ficar no gabinete falando coisas que não condizem com a vida deles. Porque o vendedor é um amigo deles. O cara que tem uma loja que seria desapropriada, o fazendeiro que nem é tão grande assim, mas também vende lá na Seara, também é amigo deles, todo mundo conhece. Então sabe que não tem nenhum sentido isso. Nenhum sentido. E aquilo que o Burke chamava de pequenos pelotões, que são justamente esses grupos aí de lealdades focais e duráveis, eles são extintos no comunismo, também no nazismo. É uma sociedade totalmente hierarquizada e de cima para baixo, que coloca ali, esse é o líder, aqui tá o povo, e todo mundo comendo ração, todo mundo pastando. Em regime totalitário acontece isso. Não que eu idealize em algum momento no meu livro, ou também nas minhas falas, a democracia, o capitalismo, o ocidente, longe disso. Eu só vejo assim que o Maquiavel dizia que a política não nos levará aos céus, mas a ausência dela nos levará ao inferno. Super concordo com o Maquiavel, e hoje talvez uma frase que eu diria é que a democracia e o capitalismo jamais vão nos levar aos céus, mas a ausência de ambos, aí sim nos conduzirão ao inferno. A gente vai fazer algumas perguntas assim, que já são padrão, né? Primeiro eu queria perguntar um pensador do passado que te inspira, ou então algum livro que você acha que é indispensável para alguém que queira conhecer mais do assunto, que seja interessado. Tem que ser um só? Ai. Ah, não, o livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Bom, então, pessoal, sobre o tema totalitarismo, quando a gente vai abordar ele de um jeito mais genérico, trazendo as noções de totalitarismo, dando uma comparada ali entre o comunismo, o fascismo, um livro que é bem interessante é esse que o grupo de vocês está lendo, que é As Origens do Totalitarismo, que ali mostra perfeitamente o que de fato são os regimes totalitários. E foi aí um dos primeiros livros que eu li nessa parte específica, mesmo, depois de ter feito uma bela introdução, tudo, quando eu fui aprofundar no tema, foi um dos primeiros livros que eu li. Então, foi um dos que mais me marcou. Então, é um que eu sempre indico. Para quem quer estudar totalitarismo, As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt, a partir do momento que você tiver já numa parte mais avançada das suas pesquisas, se torna um livro de cabeceira. E sim se torna um livro de cabeceira. E um clássico também que eu gostaria de indicar, até saindo um pouco aí do escopo só de totalitarismo, democracia e liberalismo, porque é uma discussão bem anterior, é um que chama Os Discursos sobre a Servidão Voluntária, de um autor francês chamado Etienne de la Boétie. E na época, a França vivia uma monarquia absolutista, ele não podia criticar o rei, né? Porque senão, coitado, praça pública, sangue sendo jorrado.
E o Etienne de La Boétie escreveu esse livro com 18 anos. Ele não publicou, ele morreu bem jovem, com 20 e poucos anos, e depois o Michel de Montaigne, que era muito amigo dele, filósofo famosíssimo, publicou essa obra. E La Boétie fala, nos discursos sobre a servidão voluntária, que todo regime autoritário, claro que ele não usa essas palavras, se não existia esses termos na época, eles são formados a partir do apoio da população. É em um momento que você deixa sua liberdade de lado, que você acredita numa falsa noção ali de salvação, acredita ali num discurso messiânico, que esse totalitarismo ele é formado. Então, o totalitarismo ele não é... O líder totalitário ele não vem com uma nave de Marte, para aqui e começa. A população vai apoiando. A população dá crédito. Em alguns casos, apoia um certo golpe. Em alguns casos, a população elege. Então, assim, dependendo do momento histórico, independente do momento histórico, o que acontece é que a população, em algum momento, apoiou esses regimes totalitários. Igual eu já falei aqui sobre a ascensão de Lenin no poder da União Soviética e também da eleição de Hitler, que isso fique bem claro que Hitler foi eleito para o Reichstag, parlamento alemão. Então, esses dois livros, um clássico e um não tão clássico assim, essas são as minhas indicações. E hoje, um livro bem atual também para a gente dar uma pesquisada sobre o tema, é um que chama O Povo contra a Democracia, um pesquisador alemão chamado Yascha Mounk, não sei se é assim que fala o nome dele, e ele fala aí como que esse autoritarismo está ressurgindo, como que isso está tomando espaço no mundo novamente. Então é bem interessante que ele vai colocando esses discursos totalitários dos dias de hoje, ele analisa um pouco sobre a Venezuela, a Turquia, a ascensão aí do Donald Trump, a Marine Le Pen, a ditadura de Cuba, da Coreia do Norte. Ele vai vendo aí certos líderes de tendência autoritária e certos regimes totalitários e autoritários dos dias de hoje. Então é um livro bem legal para a gente ter uma visão, um panorama geral aí do autoritarismo nos dias de hoje. Perfeito. Já vou anotar aqui porque vão ser leituras boas para ajudar na leitura conjunta que a gente está fazendo. Acho que é isso. Foi muito bom conversar com você. Foi muito aprendizado, porque a gente já vai anotando as referências, a gente já vai terminando de ler. Inclusive, eu vou indicar um livro, que é o seu livro. Não sei se vocês conhecem. O Espectro Totalitário, que é muito interessante. Vai fazer um resgate histórico, teórico, de vários teóricos do totalitarismo. E é interessante para compreender o que aconteceu, o que não pode acontecer. Últimas palavras. Obrigado mesmo. Então, gostaria de deixar um recado aqui para o pessoal acerca do totalitarismo. E se a gente for ver, minha última fala mesmo, que historicamente, galera, o totalitarismo, ele prometeu salvação para os povos, para as nações, só que o que ele entregou foi a desolação. Ele aniquilou os cidadãos em uma atmosfera de total desprezo pela vida humana. Então, assim, a dica que eu deixo aqui para vocês é que, para a gente compreender as coisas tal como são, nós teremos que tirar o véu da aparência e olhar para a realidade como ela é. Pois é impossível a gente reinventar o ser humano e remodelar a alma do mundo. Sensacional. Obrigado. Também quero agradecer, Alexandre. Foi maravilhoso, sério. Me senti burra em vários momentos, Que isso. Mas foi muito aprendizado. Recomendo até vocês escutarem mais de uma vez, gente. Eu acho que vale a pena. E eu, assim, gente, gostaria de agradecer muito mesmo aí pelo convite do grupo Danos de Ferro. Desejo todo o sucesso do mundo pro grupo Danos de Ferro. Contem comigo aí para possíveis futuras parcerias, para trocar ideias. Vamos que vamos. E também deixo um abraço aí para a população da minha cidade, que é Guará, onde muita gente me apoia, onde fiz o lançamento oficial mesmo do meu livro, consegui vender vários exemplares, consegui ter aí a contemplação de várias pessoas ali naquele evento, prestígio. Então eu deixo um grande abraço aqui para minha família, para a população de Guará, para o Jorge, que fez aí a indicação, grande Jorge,
Também um abraço para meus amigos do Labor, meus colegas de pesquisa lá da PUC. E, pessoal, só agradeço mesmo o grupo Damas de Ferro e desejo muito sucesso para vocês, muito mesmo. Alexandre, quem quiser te encontrar, te encontra onde? Só deixei seus contatos. Sim, então, caso alguém queira trocar alguma ideia, adquirir o livro, enfim, propor alguma parceria, pode encontrar no meu Instagram, que é alexandre.ns97. É isso. Bom, é isso.